E aí, tudo certo? Olha, o Brasileirão tá pegando fogo e a gente tem pela frente um jogo que, sinceramente, é muito mais que um jogo. É Corinthians contra Ceará. E a parada aqui é séria, com peso gigantesco para o futuro dos dois times no campeonato. Atenção, amigos, tá no ar. Para a gente entender direitinho o que está em jogo, vamos seguir esse roteiro aqui. Primeiro, por que estão chamando de jogo de 6 pontos? Depois, vamos investigar a fundo. A força do Corinthians em casa é pra valer? Em seguida, a gente olha para o drama do Ceará como visitante. Também vamos colocar os atacantes frente a frente e, no fim, ver o que os números estão dizendo sobre quem é o favorito. Então, vamos começar a armar o tabuleiro. Esse aqui não é um jogo qualquer, não mesmo. Para Corinthians e Ceará, os 3 pontos valem, bom, valem ouro. Podem simplesmente definir o sucesso ou o fracasso da temporada inteira. E a briga aqui é por vaga em competição continental. De um lado, o Corinthians sonha alto, sonha com a grana e o prestígio da Libertadores. Do outro, o Ceará luta com unhas e dentes por um lugarzinho na Sul-Americana. É um confronto direto, valendo o futuro, valendo os planos do ano que vem. Agora vamos mergulhar na análise do time da casa. A gente sabe, a Neoquímica Arena é um verdadeiro caldeirão, né? Mas a grande pergunta que todo mundo está se fazendo é a seguinte: essa fortaleza é de verdade ou é só uma fachada? Será que por trás dela tem um time, bom, que não convence? No papel, os números são de encher os olhos. O Corinthians tem um retrospecto muito forte em casa, principalmente contra equipes que não estão lá no topo, e o histórico recente simplesmente avassalador contra o próprio Ceará em Itaquera. O favoritismo parece óbvio, né? Só que futebol não se joga no papel. E uma análise um pouco mais fria, como essa aqui, mostra que a história é bem mais complicada. As últimas vitórias deixaram aquele gostinho amargo, sabe? Ganhou, mas não convenceu. E aqui tá o ponto crucial. O time não tá ganhando por causa de um jogo coletivo, de um sistema tático bem encaixado. Tá se segurando em lampejos, em momentos de genialidade individual. E isso, convenhamos, é um sinal de alerta gigantesco. E olha só, as notas dos jogadores escancaram o problema. A diferença de desempenho é absurda. Enquanto uns poucos brilham, como Carrilho, outros estão com atuações muito, mas muito abaixo. Essa montanha-russa de atuações é a grande dor de cabeça do time. Agora vamos virar a chave e falar dos visitantes. Para o Ceará, jogar em Itaquera é mais que um jogo, é um desafio monumental. A equipe precisa, de uma vez por todas, superar um fantasma que assombra a temporada inteira, o desempenho terrível fora de casa. A campanha do Vozão fora de seus domínios é só mediana, um 10º lugar. Para um time que sonha com competição internacional, isso é muito, muito pouco. Tem sido o calcanhar de Aquiles da campanha. E como se não bastasse, o problema não para por aí. O ataque tem sido uma tragédia. É o 5º pior de todo o campeonato. A dificuldade para fazer gol é crônica, é desesperadora. Os números, quando a gente detalha, pintam um cenário bem sombrio. Pensa só, em 16 jogos, só 3 vitórias e um saldo de gols negativo. Contra um Corinthians que costuma ser letal em casa, a missão do Ceará parece quase impossível. Então vamos lá. Como essa história toda se desenrola lá na frente, no ataque, onde os jogos geralmente são decididos? Quem tem mais bala na agulha para resolver essa parada? Do lado do Corinthians, a esperança de gols tem nome e sobrenome: Yuri Alberto. Ele é o cara, o artilheiro, a referência e está numa fase ótima. Marcou no último jogo. Todas as fichas da Fiel estão depositadas nele. Mas olha que curioso, no próprio Corinthians a gente viu o paradoxo. Thales Magno foi o herói que fez o gol da vitória, mas a atuação dele em geral foi considerada ruim. Isso só reforça aquela ideia de um time que depende de um momento isolado e não de uma atuação consistente. Isso tudo nos leva a uma questão bem interessante. Será que a estrela solitária do Corinthians vai brilhar de novo? Ou será que a necessidade, o desespero do Ceará por um gol vai finalmente falar mais alto e criar um herói improvável nesse jogo? Para terminar, vamos sair um pouco das 4 linhas e olhar para os números frios, porque o mercado está pensando. O que as probabilidades dizem sobre quem leva essa? E aqui, a diferença é gritante. Os números apontam um favoritismo assim esmagador para o Corinthians. Uma vitória do Ceará é vista como algo tão raro, mas tão raro, que pagaria 6 vezes o valor apostado. É uma zebra gigantesca. E no fim, a pergunta que fica é essa: será que o favoritismo todo e a força da arena vão se confirmar uma vitória tranquila do Corinthians? Ou será que o Ceará, o Vozão,
tem o que é preciso para calar todo mundo, ignorar os números e protagonizar uma das maiores zebras do campeonato. A bola vai rolar e a resposta a gente só vai ter dentro de campo.